Moçambique é um dos países mais ricos em recursos naturais da África Austral. O subsolo moçambicano guarda grandes reservas de carvão, gás natural, ouro, titânio e outros minerais estratégicos. Além disso, o país possui uma extensa costa banhada pelo Oceano Índico, o que favorece a pesca, o turismo e o comércio marítimo. No entanto, apesar desse potencial, Moçambique segue entre os países mais pobres do mundo. Segundo dados do Banco Mundial, mais de 60% da população vive com menos de $2 por dia e o país ocupa a posição 181 de 191 no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O contraste entre a riqueza natural e a pobreza generalizada levanta a pergunta: o que deu errado? Hoje vamos entender juntos o que está a falhar em Moçambique e como esse país pode sair dessa situação em apenas 5 anos. Mas antes de iniciarmos com o nosso vídeo, estou aqui passando para pedir para vocês deixarem o vosso like e se inscreverem aqui no canal. Estamos rumo aos 1000 inscritos e a meta desse vídeo são 50 likes, mano. Apenas 50 likes, ajuda aí, estamos juntos. Desde a independência, Moçambique tem sido marcado por uma liderança política que frequentemente priorizou interesses pessoais e partidários em detrimento do desenvolvimento nacional. O primeiro presidente, Samora Moses Machel, governou sob uma ideologia marxista-leninista, com nacionalizações forçadas e centralização do Estado. Seu governo enfrentou dificuldades econômicas e foi duramente afetado por uma guerra civil, alimentada pelo apoio externo à Renamo. Após sua morte, Joaquim Chissano tentou abrir o país ao mercado, implementando reformas econômicas e encerrando a guerra civil em 1992. Apesar do crescimento econômico pontual, houve uma explosão da corrupção e pouco progresso em termos sociais. Armando Guebuza aprofundou essas práticas, embora tenha ocorrido um boom econômico com a descoberta de gás natural na bacia do Rovuma. A riqueza ficou concentrada entre elites políticas. Em 2016 veio à tona um dos maiores escândalos financeiros da África: empréstimos secretos no valor de mais de $2 bilhões, contraídos por empresas estatais com o aval do governo, desviados com propinas e má gestão. Esses empréstimos quebraram a economia moçambicana, afundando o país em uma nova crise de dívida. Filipe Nunes herdou essa crise e enfrentou um conflito armado com grupos insurgentes no norte, ligados ao extremismo islâmico, que ameaçam a exploração de gás em Cabo Delgado, embora o país tenha firmado acordos bilionários com multinacionais como Total Energy e ExxonMobil. Os benefícios não estão chegando à população. O crescimento do PIB, estimado em 7,5% para 2024, continua concentrado em setores que não geram empregos ou impacto social direto. Botsuana, que também se tornou independente em meados do século XX, investiu fortemente em educação, combate à corrupção e instituições sólidas. A exploração de diamantes em parceria com a De Beers foi feita com transparência e os lucros foram aplicados em saúde e infraestrutura. Hoje tem um IDH de 0,735 e uma renda per capita 6 vezes maior do que a de Moçambique. Gana, por sua vez, também viveu ditaduras e instabilidade, mas nos anos 2000 passou por uma transição democrática mais estável, políticas macroeconômicas coerentes. Com a descoberta de petróleo em 2007, Gana criou o Fundo de Estabilização Petrolífera para evitar o mal holandês. Mesmo com desafios, o país tem crescimento médio de 5% ao ano, atrai investimentos e apresenta um IDH de 0,632, acima da média africana. Moçambique, ao contrário, não estabeleceu um modelo de governança que garanta que a riqueza natural beneficie o povo. O país sofre de uma das maiores classificações de transparência do continente. Ocupa o lugar 142 de 180 no ranking de percepção de corrupção de Transparência Internacional. A guerra civil entre a Frelimo e a Renamo durou de 1977 a 1992 e deixou mais de 1 milhão de mortos. Mesmo após a paz, os conflitos persistiram em ciclos e hoje o país enfrenta insurgências jihadistas em Cabo Delgado, com milhares de mortos e mais de 1 milhão de deslocados internos. Isso dificulta o investimento sustentável e desvia recursos públicos para gastos militares, deixando educação, saúde e infraestrutura em segundo plano. Moçambique depende fortemente de ajuda internacional. Segundo o FMI, cerca de 20% do orçamento do país vem de doações externas. A dívida pública é superior a 100% do PIB e continua crescendo, mesmo com projetos de gás natural estimados em gerar cerca de $96 bilhões em receitas ao longo de 25
5 anos. A falta de estrutura fiscal e a corrupção ameaçam transformar essa oportunidade em mais um ciclo de ilusão. Moçambique, apesar de seus abundantes recursos naturais como gás natural, carvão, minerais raros, solo fértil e uma das maiores costas marítimas da África, continua preso em um ciclo de pobreza que afeta mais de 60% da sua população. No entanto, é plenamente possível que o país, com vontade política e planejamento estratégico, consiga sair da pobreza nos próximos 5 anos e trilhe um caminho firme para se tornar uma potência africana. Para isso, é preciso agir com urgência em áreas-chave: governança, economia, educação, segurança e infraestrutura. O primeiro passo indispensável é o combate direto à corrupção e a reforma das instituições do Estado. Sem isso, qualquer plano econômico será sabotado por desvios, impunidade e má gestão. Moçambique precisa criar uma força-tarefa anticorrupção independente, com total liberdade de atuação, apoio legal e mecanismos públicos de fiscalização. A justiça deve ser reformada com melhores condições para juízes e procuradores, protegendo aqueles que enfrentarem o sistema corrompido. Além disso, é essencial realizar uma auditoria completa da dívida pública e revisar os contratos de exploração de recursos, cancelando ou renegociando os que foram prejudiciais ao país. Em paralelo, o país precisa mudar o seu modelo econômico. Exportar recursos brutos é uma armadilha, gera pouco emprego e deixa o país vulnerável à oscilação de preços internacionais. Moçambique deve industrializar-se com urgência. A criação de zonas econômicas especiais em regiões estratégicas como Nacala, Beira e Maputo pode atrair investimentos para a instalação de indústrias de transformação, como refinarias de gás, fábricas de fertilizantes, processamento de alimentos e beneficiamento de minérios. É fundamental exigir conteúdo local nas cadeias produtivas, como empresas e mão de obra moçambicana participando ativamente. Isso gera empregos, tecnologia e fortalece a economia real. A educação é outro pilar. Nenhum país se desenvolve sem formar seu povo. Moçambique precisa instalar com urgência centros de formação técnica e tecnológica em todas as províncias, focadas em áreas práticas como mineração, energia, construção civil, agricultura moderna e tecnologia. Além disso, deve fomentar o empreendedorismo com microcrédito, incubadoras de negócios e programas de capacitação. Parcerias com países como Vietnã, Índia e Coreia do Sul podem trazer intercâmbios e modelos de sucessos adaptáveis à realidade moçambicana. No ensino básico, o foco deve ser alfabetização de qualidade, matemática, informática e desenvolvimento de habilidades empreendedoras desde cedo. No campo agrícola, Moçambique tem um dos maiores potenciais do continente. O país pode se tornar celeiro da África se modernizar o setor. É necessário investir em mecanização, irrigação, logística e assistência técnica para pequenos produtores. A criação de corredores agrícolas como estradas, ferrovias e armazenamento permitirá escoar a produção com eficiência. Cooperativas devem ser fortalecidas e o crédito rural facilitado. Isso reduz a fome, melhora a renda e ainda cria excedentes para exportação. Outro eixo estratégico é o aproveitamento inteligente do gás natural. Com reservas gigantescas, o país pode garantir recursos de longo prazo se souber negociar bem. É essencial criar um fundo soberano com regras claras e transparentes para reinvestir parte das receitas do gás em educação, saúde, energia e infraestrutura. A Noruega e Gana são exemplos de modelos funcionais. Além disso, Moçambique precisa usar parte desse gás para abastecer o mercado interno, garantindo energia barata para famílias e indústrias locais. Isso cria competitividade e amplia o desenvolvimento. Paralelamente, o país deve se preparar para a transição energética, apostando em energia solar, biocombustíveis e futuramente hidrogênio verde. A segurança é um desafio incontornável. A insurgência em Cabo Delgado precisa ser combatida não apenas com armas, mas com inteligência, acordos regionais de cooperação e políticas de inclusão social. Jovens recrutados por grupos armados devem ser integrados por meio de programas de capacitação e emprego. O Estado precisa estar presente nas zonas mais afetadas com escolas, hospitais e oportunidades. A paz é uma condição essencial para que investimentos se concretizem e a economia avance.
Com essas ações articuladas, combate à corrupção, industrialização, educação técnica, modernização agrícola, uso inteligente dos recursos naturais e segurança, Moçambique pode mudar radicalmente sua trajetória em 5 anos. É realista esperar um crescimento do PIB acima de 7% ao ano, uma redução da pobreza extrema para menos de 35%, um salto na geração de empregos qualificados e um aumento significativo da arrecadação fiscal. Mais importante ainda, o país pode deixar de ser refém de ciclos de crise e dependência e assumir um papel de liderança no continente africano como potência energética, agrícola e industrial. Moçambique não precisa inventar nada novo, basta estudar, adaptar e aplicar o que deu certo em países como Ruanda, Botsuana, Ghana, Vietnã ou Etiópia. Moçambique está preso em um paradoxo, rico em recursos, mas pobre em desenvolvimento. A causa principal não é a falta de riqueza, mas sim a má gestão, corrupção institucionalizada, conflitos armados recorrentes e ausência de planejamento de longo prazo. Enquanto países como Botsuana e Ghana mostram que é possível usar os recursos naturais para gerar progresso, Moçambique continua refém de elites políticas que não querem ou não conseguem romper esse ciclo. A esperança de mudança depende de reformas profundas, transparência na gestão dos recursos e, acima de tudo, vontade política real de colocar o povo em primeiro lugar. Se chegou até aqui no final, comenta aí recursos que eu vou saber que você chegou aqui até no final. Deixa like e inscreve-se.